Senhores vereadores, por favor, verificação de quórum. Zé Maria, por favor, verificação de quórum. Rogerinho. Vereador Paulo Eustáquio. Sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e peço a todos que, de pé, façamos uma saudação ao pavilhão nacional. Senhor secretário, leitura de um salmo bíblico. Salmo 9. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram, e pereceram diante de tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Homenagens póstumas. Em discussão, a ata da reunião anterior. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, a ata encontra-se aprovada pelo plenário. Senhor secretário, leitura do expediente do Executivo. Expediente do Executivo. Ofícios. Secretaria Municipal do Governo. 954, em resposta ao requerimento 478, de autoria do vereador Rogério Andrade, contendo pedido de informações sobre o registro de reclamações de atuação do SAMU. Vista ao requerente. 955, em resposta ao requerimento 536, de autoria do vereador Tiago Cavelanha, contendo pedido de informações sobre a segurança e unidades básicas de saúde do município. Vista ao requerente. 956, em resposta ao requerimento 578, de autoria do vereador Joaquim Alves, contendo pedido de informações sobre a implantação de melhorias no Parque Infantil e instalação de academia ao ar livre no bairro São João. Vista ao requerente. 957, em resposta ao requerimento 605, de autoria do vereador Paulo Eustáquio, contendo pedido de informações sobre o eventual encerramento de atividades das creches conveniadas com o município. Vista ao requerente. 958, em resposta ao requerimento 601, de autoria do vereador Paulo Eustáquio, contendo pedido de informações sobre a instalação da placa de denominação do prédio sede da DMI Distribuição S.A. Vista ao requerente. 959, em resposta ao requerimento 607, de autoria do vereador Antônio Carlos, contendo pedido de informações sobre o acolhimento de idosos em entidades de longa permanência. Vista ao requerente. 960, em resposta ao requerimento número 614, de autoria da vereadora Maria José, contendo pedido de informações sobre o Parque Infantil do Conjunto Habitacional Dr. Pedro Afonso Junqueira. Vista requerente. 962, em resposta ao requerimento número 3, de autoria do vereador Antônio Carlos, contendo pedido de informações sobre as obras de revitalização do Parque José Afonso Junqueira. Vista ao requerente. 963, informa que tão logo sejam efetivados os estudos de viabilidade da cessão de terreno na Câmara Municipal, será enviado o respectivo decreto executivo. À disposição dos senhores vereadores. 965, em resposta ao requerimento 564, de autoria dos vereadores Antônio Carlos, Jonei Eiras, Luiz Carlos, contendo pedido de informações sobre a Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas. Vista aos requerentes, documentos anexos na Secretaria. 966, solicita a prorrogação do prazo para respostas aos requerimentos. Número 656, pedido de informações da vereadora Regina Cioff sobre o recolhimento de resíduos sólidos de origem hospitalar e outros.
659, pedido de informações do vereador Flávio Faria sobre o Programa Nacional de Melhoria de Acesso e da Qualidade da Atenção Básica. 672, pedido de informações do vereador Flávio Faria sobre o contrato de comodato referente à área hoje utilizada para abrigar as unidades do Programa Saúde da Família das Fazendas Souza Lima e Aparecida. Em discussão? Em votação? Requerimento aprovado por 10 votos contra 1. 967, em resposta ao requerimento 386, de autoria do vereador Tiago Cavelanha, contendo pedido de informações sobre os serviços de coleta seletiva. Vista ao requerente. 970, encaminha prestação de contas do Fundo Municipal de Esporte e Lazer, referente ao mês de julho de 2015. As comissões pertinentes. 971, encaminha prestação de contas do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, referente ao mês de julho de 2015. As comissões pertinentes. 972, encaminha prestação de contas do Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, referente ao mês de julho de 2015. As comissões pertinentes. 973, encaminha prestação de contas do Fundo Municipal do Idoso, referente ao mês de julho de 2015. As comissões pertinentes. 974, encaminha prestação de contas do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de julho de 2015. As comissões pertinentes. 975, encaminha prestação de contas do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, referente ao mês de julho de 2015. As comissões pertinentes. 976, encaminha prestação de contas do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência, referente ao mês de julho de 2015. As comissões pertinentes. 977, solicita prorrogação do prazo para respostas aos requerimentos. 644, pedido de informações da vereadora Maria José sobre a segurança para incêndio e pânico nas 6 escolas da rede pública municipal. 650, pedido de informações do vereador Marcos Tadeu sobre os gastos da administração pública. 661, pedido de informações da vereadora Maria José sobre o pregão para registro de preços, número 139 e 140, locação de som e iluminação para eventos promovidos pela Prefeitura Municipal. 668, pedido de informações do vereador Luiz Carlos sobre a galeria localizada na Avenida Presidente Venceslau Braz. 673, pedido de informações da vereadora Regina Cioff sobre a contratação da empresa Soner Sistema de Informática Limitada. 676, pedido de informações do vereador Paulo Tadeu sobre a atual situação da Prefeitura Municipal quanto ao número de servidores e cargos, inclusive das autarquias municipais. Em discussão? Em votação? Chaves acionadas. Paulo Eustáquio, por favor. Vereador Flávio. Obrigada. Requerimento aprovado por 11 votos contra 1. 978, em resposta ao requerimento 90, de autoria do vereador Flávio Faria, contendo pedido de informações sobre a reforma de prédios públicos. Vista ao requerente. 981, comunica veto parcial oposto ao parágrafo 1º do artigo 1º, parágrafo 1º do artigo 6º, artigo 13 e seus parágrafos 1º e 2º, artigo 14 e artigo 15, parágrafo único da Lei Complementar 173 de 2015, que estabelece normas gerais sobre os conselhos municipais, nos termos do artigo 100 da Lei Orgânica do Município de Poços de Caldas e da outras providências. As comissões pertinentes. DME Distribuição S.A. 517 e 520 de 2015, encaminha prestação de contas da receita e da aplicação dos recursos provenientes da CIP, contribuição de iluminação pública referente aos meses de julho e agosto de 2015. As comissões pertinentes. Atos oficiais, decretos. 11.699, aprova novas tarifas para os serviços de táxi no município. À disposição dos senhores vereadores e da senhora vereadora. 11.700, concede permissão de uso a título precário de espaço público
que especifica a área situada no local denominado aterrado às cooperativas de trabalhadores de materiais recicláveis de Poços de Caldas. À disposição dos senhores vereadores e senhora vereadora. 11.701, altera o decreto 11.646 de 2015, que dispõe sobre o protesto extrajudicial dos créditos de qualquer natureza inscritos em dívida ativa do município de Poços de Caldas, nos termos que especifica. À disposição dos senhores vereadores e senhora vereadora. 11.702, regulamenta a emissão da nota fiscal de serviços eletrônica e a declaração eletrônica de serviços prestados e tomados por meio do sistema de gerenciamento do ISSQN, nos termos que prescreve o artigo 193 da Lei Complementar 91 de 2007. À disposição dos senhores vereadores e senhora vereadora. 11.703, altera dispositivos do decreto 11.639 de 2015, que aprova o loteamento Summerville. À disposição dos senhores vereadores e senhora vereadora. 11.704, nomeia membro para integrar a Comissão Municipal de Acompanhamento e Avaliação do programa Prefeito Amigo da Criança. À disposição dos senhores vereadores e senhora vereadora. 11.705, dispõe sobre a criação do Comitê Municipal Interinstitucional de Mobilização, Prevenção e Controle da Dengue e outras endemias do município de Poços de Caldas. À disposição dos senhores vereadores e senhora vereadora. 11.706, dispõe sobre a nomeação para o cargo em comissão de gerente da seção de transportes do SUS. À disposição dos senhores vereadores e senhora vereadora. 11.707, abre créditos suplementares às dotações orçamentárias, no valor de R$ 273.860. À disposição dos senhores vereadores e senhora vereadora. 11.708, autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da Autarquia Municipal de Ensino, no valor de R$ 55.000. À disposição dos senhores vereadores e senhora vereadora. Expediente dos vereadores, anteprojetos de lei. 19. Institui no município de Poços de Caldas o Centro de Apoio ao Trabalhador e dá outras providências. Autoria do vereador Flávio Faria. Encaminho ao senhor prefeito municipal. Número 20. Dispõe sobre o direito do idoso, das pessoas com mobilidade reduzida e das pessoas portadoras de doenças crônicas de receber seus medicamentos de distribuição gratuita em casa e dá outras providências. Autoria da vereadora Regina Cioff. Ao senhor prefeito municipal. Projetos de decreto legislativo. 19. Concede o título de cidadania Poços Caldenses ao padre José Maria de Oliveira. Autoria do vereador Rogério Carrillo. Às comissões pertinentes. Número 20. Concede o título de cidadania Poços Caldenses à doutora Giovana Dias Cabral. Autoria do vereador Tiago Cavelanha. Às comissões pertinentes. Moção. Número 13. Moção de apelo à Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, a fim de que haja maior celeridade nas negociações com os bancários, visando o encerramento da greve nacional iniciada recentemente. Autoria do vereador Flávio Faria. Em discussão. Em votação. Chaves acionadas. José Maria, por favor. Vereador Zé Maria, por favor, a chave da vereadora Maria José, por favor. Vereador Lical. Requerimento aprovado por 12 votos. Requerimentos. 763. Pedido de informações sobre o sistema para emissão de nota fiscal e escrituração eletrônica, adotado pela Secretaria Municipal da Fazenda. Autoria do vereador Flávio Faria. A leitura, a pedido do vereador Pastor Valdir Sementilha. O vereador signatário foi procurado por profissionais da área contábil que relataram grandes dificuldades com a operação do novo sistema para emissão de nota fiscal e escrituração eletrônica, adotado pela Secretaria Municipal da Fazenda. Segundo os relatos, os problemas foram tantos que obrigaram a Prefeitura a retornar ao sistema anteriormente utilizado. São estes os relatos apresentados em relação à nova contratação. Primeiro, empresas que são enquadradas como não incidentes de ISS, o sistema não deixa emitir nota fiscal. Segundo,
Empresa com sistema próprio não faz a exportação dos dados para emissão de nota fiscal. Terceiro, não calcula a retenção do ISS, substitutos tributários. Quarto, não emite recibo de retenção do ISS, como previsto na legislação. Quinto, não existe espaço para informações complementares ao serviço prestado. Sexto, tem que emitir uma nota para cada serviço prestado. Sétimo, demora e lentidão do sistema. Oitavo, notas emitidas pela Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e o ISS não sai como retido. Nono, nota fiscal com endereço divergente de onde a empresa está sediada. 10. Toda e qualquer informação sobre o sistema solicitada através do chat, o responsável pede para entrar em contato com a Prefeitura. 11. Quando o valor da nota fiscal é calculado automaticamente pelo sistema, aparece mensagem dizendo que não foi possível emitir a nota fiscal, porque o valor líquido está informado incorretamente. 12. Empresas que recolhem o ISS na forma fixa anual não conseguem emitir nota fiscal. 13. O sistema não traz os valores referentes aos outros impostos, conforme determinado por Lei Federal 12.741 de 2012. 14. Empresas que emitem nota fiscal com desconto condicionado, caso Drogaria Rosária, convênio com a Copos, o sistema não deixa inserir o valor. 15. Várias empresas trazendo a informação de que estão bloqueados para emitir nota fiscal, sendo que não existe bloqueio algum da Prefeitura. 16. Tempo para emissão da nota fiscal é muito curto e quando expira, a empresa tem que começar de novo. 17. Para a empresa da construção civil, não aparece o campo para dedução do material. Segundo a representante da empresa, a dedução só aparece na escrituração. 18. Após realizado o cadastro, uma informação aparece na página solicitando para as empresas entrarem em contato com a Prefeitura. 19. As empresas não receberam senha e login para informação na apresentação da empresa para os contadores. 20. Dificuldade em acessar a página, que na maioria das vezes informa ter ocorrido erro para guardar e acessar novamente. 21. O site gera o login e em seguida informa que o login e senha não existem. 22. O telefone e o e-mail da empresa informam como ser do suporte, não atende. 11 2175 1145. 23. Sistema complexo com uma página para emissão da nota fiscal e uma página para a escrituração. 24. Sistema oscila muito. 25. Falta de treinamento para empresas e contadores, tendo em vista que a apresentação do sistema no dia 25/9 foi através de slides, não acessando o portal em tempo real. Eram arquivos com páginas do sistema. 26. Esclarecimentos feitos por telefone. O técnico da empresa afirma que o sistema é assim e que os contadores e empresas precisam se adequar. 27. Não há técnicos para esclarecimento de dúvidas. Feitas essas observações, é o presente para indagar. Primeiro, qual a justificativa apresentada para a contratação da empresa Econ? Qual o objeto dessa contratação? 2. Considerando e observações feitas pelos usuários e que ensejam o retorno do sistema anteriormente utilizado, quais as providências que estão sendo tomadas a fim de regularizar e solucionar os problemas desse serviço? Terceiro, quais os custos do contrato anterior e atual? Nestes termos, pede e aguarda deferimento o vereador Flávio Henrique Faria. Em discussão, com a palavra, levantou a mão junto com o vereador Lical. Eu acho que passar para o vereador Lical, que ele vai fazer questionamento. Vereador Lical. Senhores vereadores, eu gostaria de saber, pelo pedido, trabalhando aos parabéns, pedido de informação, se existem as penalidades à empresa que vencedora que teve que voltar o processo antigo. Se ele fez o pedido, está incluído a penalidade da empresa. E se for processo licitatório, se foi pregão, o senhor sabe ou não? Ele vai falar, o presidente, ele vai dar o esclarecimento melhor. Muito obrigado. Tá. Vereador Flávio Faria. Vereador Luiz Carlos, só para manifestar, nós tínhamos manifestado na tribuna semana passada em relação aí à preocupação, não preocupação só minha,
mas de vários vereadores aqui que manifestaram a preocupação em relação a esse sistema de emissão de notas fiscais, sistema eletrônico do município, onde o senhor observou ali que não fui eu que criei isso, assim, as pessoas que me procuraram, os contadores, inclusive eu estava com o Joanei na rua, fomos abordar também por contadores, né, Joanei, manifestando também essa preocupação na sexta-feira passada também. Então, nós apresentamos esse requerimento pautado nas informações dos contadores. Então, todos os pontos que foram colocados ali são pontos que estão com dificuldades para operacionalizar o sistema. Tanto que o secretário da Fazenda, creio eu que foi o secretário da Fazenda, de bom senso ali entendeu que não estava tendo viabilidade da implantação desse novo sistema, pediu para suspender o sistema que foi contratado e está sendo utilizado o sistema de uma empresa que estava anteriormente no município até que se façam as adequações necessárias. Como nós tínhamos manifestado aqui, que a gente estaria apresentando esse requerimento, buscando informações ao Executivo para ter conhecimento como andam essas questões, então nós vamos aguardar essas respostas. Uma parte, vereador Flávio. Uma parte, vereador Paulo Tadeu. Só para eu entender, passou um pouco rápido, pode ser que eu tenha compreendido mal. O senhor disse que o senhor foi ao secretário para... Não. Creio eu que o secretário, pelas informações que foram colocadas por alguns contadores, creio que foi o bom senso do secretário, creio eu que foi a avaliação minha, o bom senso do secretário, no sentido de se buscar uma avaliação mais precisa aí e voltou ao sistema antigo. Creio eu que foi Está esclarecido. É uma avaliação que eu tive nesse sentido. Eu tinha entendido mal mesmo. Então, nós estamos apresentando um requerimento para saber aí, sem dúvida alguma, quais os procedimentos. A informação também que eu tenho, vereador Paulo Tadeu, se não me falha a memória, é que me falaram isso na sexta-feira passada, o Joanei estava junto, parece que teria, acho que era hoje ou amanhã, né, Joanei? Que já teria uma reunião com os contadores. Amanhã. Mas amanhã, estava eu e o Joanei na sexta-feira na rua e eles nos abordaram e falaram também sobre essa reunião, que seria para tentar discutir sobre esse sistema que a Prefeitura estava contratando através de um processo licitatório. Obrigado pela parte. Em votação. Vereador Luiz Carlos ausente. Requerimento aprovado por 10 votos. 764 votos de congratulações a todos os professores da rede de ensino pública e privada de Poços de Caldas pela data comemorativa do Dia do Professor, autoria do vereador Flávio Faria. Em discussão? Eu só queria registrar esse momento, é um momento muito importante, né? Nós sabemos aí que... Com a palavra o vereador Flávio Faria. Nós temos professores aqui nessa casa, o Paulo Tadeu, o vereador Tiago, o vereador Maria José, e nós sabemos o quanto, né, pastor Valdir também, o quanto a educação é fundamental e quanto o professor é uma mola mestra na transformação, na construção de uma sociedade mais justa, mais digna, mais igualitária. Então, essa singela ação da Câmara Municipal vai no sentido de reconhecer o papel e a importância que tem o professor na construção de um país mais justo. Que fique aí, todos os vereadores se sentam à vontade para poder também estar assinando esses votos de congratulações em reconhecimento à importância desse segmento, dessa categoria para Poços de Caldas e para o nosso país. Obrigada, vereador professor Flávio Faria. Em votação. Requerimento aprovado por 10 votos. Opa, 765. Pedido de informações sobre a OCIP Brahma, Instituto Brasileiro de Apoio e Modernização Administrativa, autoria do vereador Flávio Faria. Em discussão? Com a palavra o vereador Flávio Faria. Vereador Regina, esse requerimento ele vai no sentido só de buscar mais esclarecimento. Vossa Excelência, que é uma pessoa que sempre está lutando aí em relação à questão da preocupação com o SSQN, do arrendamento mercantil aí em nosso município. A Vossa Excelência sabe que em 2009, 2010, nós manifestamos aqui nessa casa a preocupação, como foi efetuado
ou efetivada a contratação de uma empresa lá de Porto Alegre, que estava aí encarregada de fazer todo esse levantamento, mas o Ministério Público se manifestou, o Executivo cancelou e foi dado publicidade pelo Executivo na época, que teria aí a responsabilidade, o setor da Fazenda, com alguns servidores ali que estariam no papel, na incumbência, na responsabilidade de fazer o levantamento para que se pudesse aí cobrar junto aí aos órgãos competentes aí os direitos aí ao município de Poços de Caldas. Então nós estamos aí apresentando esse requerimento, buscando aí, junto ao Executivo, e também aquela vertente que a senhora sempre pontuou aí, é o que o município fez de 2010 para cá, no sentido de buscar fazer essa cobrança. Esse levantamento foi realizado? Como está esse levantamento? Foi feita alguma ação judicial de alguma empresa, se foi feito esse levantamento? Então, algumas indagações que nós estamos apresentando, que a senhora já inúmeras vezes manifestou aqui nessa casa, e nós estamos só retomando aquela discussão que apresentamos em 2010, que eu havia manifestado na tribuna, por entender a importância de se discutir essa questão, porque nós, em momento algum, quando manifestamos aqui, fomos contra a arrecadação do município. Pelo contrário, nós defendemos e entendemos a importância de melhorar a arrecadação para o município de Poços de Caldas. Mas tínhamos dúvidas aí em relação ao processo de contratação dessa empresa, tanto que o município, na época, ele acatou aí digamos, um encaminhamento por parte do Ministério Público e foi cancelado o contrato com a SOCIP. Foi feito um pagamento na ordem de cento e poucos mil reais, 114 mil reais, se não me falha a memória, 115, 116, mas foi cancelado e a SOCIP acabou saindo de Poços de Caldas e não foi feito um levantamento, ou não temos notícia de levantamento por parte do Executivo em relação ao arrendamento mercantil. Obrigado. Em votação. Requerimento aprovado por 10 votos. 769. Pedido de informações sobre a implantação de um semáforo na Avenida Reinaldo Amarante, autoria do vereador Joaquim Alves. Em discussão? Em discussão, com a palavra o vereador Flávio Faria. Eu só queria que o vereador Joaquim manifestasse um pouquinho, eu acho que é importante, o vereador tem razão, acho que a vereadora Maria José já manifestou sobre esse assunto aqui nessa casa, acho que tem mais algum vereador que se manifestou. De fato, ali é muito preocupante em relação à questão do fluxo do trânsito ali, mas eu não sei, né, pastor Valdir, como o senhor que passa muito por aquela região, como ficaria semáforo em cima, no topo ali da próxima Nossa Senhora de Fátima. De fato, eu só gostaria que o vereador Joaquim desse uma manifestada para a gente, para entender um pouquinho esse procedimento, mas acho que é legítimo, é importante, por entender ali que, de fato, o fluxo de veículo ali gera muita insegurança naquela região da Reinaldo Amarante. Com a palavra o vereador Senhor presidente, Joaquim. nossos colegas vereadores, vereadoras, público presente. Então, professor, a gente foi, esses dias chegou uma senhora no gabinete aqui, indagando, que já tinha falado com diversos vereadores, sobre o pedido de essa implantação desse semáforo lá. Então, eu falei para ela, o único jeito que eu tenho é fazer um pedido de informação, ver se eu acredito que os vereadores já fizeram essas indicações. Então, para me poder passar a realidade para a senhora, eu vou fazer um pedido de informação para saber, porque provavelmente os vereadores pediram. Como o senhor mesmo disse, que é um lugar ali, pelo que o senhor falou, e que não pode ser posto... O senhor acha que não vai dar certo, né? Então, por isso... Uma parte, vereador Flávio Faria. Vereador Joaquim, eu não estou dizendo assim que não vai dar certo, eu não entendo muito da questão, legítima a sua preocupação, muito legítimo mesmo. É um morro bem forte ali, né? Então, assim, o redutor dele eu não consigo mensurar, mas é legítimo, porque quem sou eu para discutir uma coisa que é um assunto técnico. Então, eu voto favorável e respeito o seu encaminhamento aí, com tranquilidade. Então, por isso que eu estou fazendo esse pedido aqui, porque realmente eu creio que na Secretaria de Defesa Social nós temos pessoas competentes para estudar lá. Se não tiver condições de fazer, eles vão mandar a resposta para mim e falar assim, vereador, infelizmente lá, por motivo N, não pode ser executado esse serviço lá na Reinaldo Amarante. Aí eu tenho como passar para essa senhora falar que, então só vê que os vereadores tomaram providência assim, que realmente não pode ser posto o semáforo lá, por N coisa, aí para a gente ficar bem com a população que nos cobra.
Em votação. Requerimento aprovado por 10 votos. 770. Votos de pesar pelo falecimento do senhor Sebastião Baraldi, autoria do vereador Luiz Carlos. Oficie-se. 772. Votos de congratulações a toda a equipe do Centro Educacional e Cultural Café House de Fraile pelo transcurso do 12º aniversário, autoria do vereador Flávio Faria. Em discussão, leitura? Não. Em discussão, com a palavra o vereador Flávio Faria. Eu só queria manifestar o Centro Cultural, como nós normalmente costumamos chamar lá na zona rural. O trabalho deles iniciaram no ano de 2000. Em 2002 foi criado o Instituto Lambari. O objetivo era trabalhar com a questão da cidadania, a educação, a questão ambiental, o desenvolvimento sustentável, a questão da valorização da cultura. E em 2003 houve inclusive a inauguração desse centro, que aí um centro muito importante, que acabou atendendo uma grande parte da comunidade rural. Inclusive, se me fala a memória, o vereador Paulo Tadeu, na época era prefeito, esteve lá na inauguração do Centro Cultural. E hoje ele atua em duas vertentes na zona rural de Poços de Caldas, tanto na região da Fazenda Lambari, como também na região do Souza Lima, atendendo, creio eu, aproximadamente em torno de 400 a 500 jovens. É um trabalho muito sério, muito bacana que é desenvolvido, na qual pessoas acreditaram nesse projeto e têm contribuído e têm dado bons frutos para a comunidade rural de Poços de Caldas. Então, fica aqui registrado o nosso reconhecimento pelo trabalho tão importante para a comunidade rural de Poços de Caldas, estimulando, incentivando o acesso à leitura, o acesso à informática, a socialização de caminhos, na qual muitas vezes estariam distantes para essa comunidade, e hoje se tornou uma realidade para as comunidades rurais de Poços de Caldas. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Paulo Tadeu. Queria cumprimentar o vereador Flávio pela iniciativa de congratularmos com o Centro Educacional, que faz 12 anos. Na verdade, eu estava na inauguração, sim. Estive na inauguração e estive também em todos os entendimentos com o Freely Café, né, que naquela época comemorava 100 anos de comércio internacional com Poços de Caldas. Há 100 anos o Freely Café comprava café em Poços, e nós aproveitamos a construção da usina, que hoje leva o nome do Padre Carlos, e fizemos todo um entendimento amplo, né, que permitiu a reforma da escola, que permitiu a construção de uma quadra e a implantação de um dos primeiros centros culturais rurais do estado de Minas Gerais. Então foi de fato uma grande conquista. Temos que reconhecer também a grande mobilização da comunidade rural, que esteve presente todo o tempo, e foi sem dúvida nenhuma uma conquista das mais importantes para o nosso município, e particularmente... Está pedindo uma parte? Uma parte, vereador Flávio? Uma parte. Só para, de fato, boa memória, vereador Paulo Tadeu, eu estava até recordando alguns pontos aqui, de algumas ações que Vossa Excelência chegou a desenvolver, inclusive indo em Pinhal, reunindo lá com o Raimon, que na época era o representante do Grupo Astra, que atuava aqui em Poços de Caldas, para viabilizar. Então, de fato, isso aí teve uma importância muito grande. Inclusive, a reforma da quadra foi também importante para atender toda aquela comunidade, que trouxe uma infraestrutura melhor, na qual não existia para a comunidade rural. Muito bem lembrado. Obrigado pela parte. Nós, inclusive, recebemos a visita, né, do presidente do Freely Café, na época, e que era, inclusive, prefeito de da segunda cidade norueguesa, que não recordo o nome agora. A primeira é Oslo, a segunda, ele era o prefeito lá, e eu fiquei morrendo de inveja, porque é uma cidade um pouco maior que Poços de Caldas, que tinha um orçamento na época de $1 bilhão, né? Então eu falei, você não tem dificuldade nenhuma para administrar uma cidade dessa. E foi
dessas visitas, nessa visita que nós assinamos uma série de contratações que deram um ensejo a esse importantíssimo centro cultural que nós temos lá no bairro rural do Lambari. Em votação. Vereador Paulo Eustáquio. Requerimento aprovado por 11 votos. 773 votos de congratulações aos organizadores da Semana Cultural do Colégio Municipal Dr. José Vargas de Souza, autoria do vereador Flávio Faria. Em discussão, com a palavra o vereador Flávio Faria. Eu só queria manifestar esse trabalho importante desenvolvido pelo Colégio Municipal, onde tivemos aí concurso de prosa e poesia, tivemos curta-metragem, tivemos apresentações culturais, jogos entre os diversos alunos do colégio. Uma ação muito bacana que envolveu toda a comunidade escolar do Colégio Municipal e estamos registrando aí, parabenizando aí essa ação importante por parte da família do Colégio Municipal. Obrigado. Em votação. Professor Flávio. Vereador Paulo Eustáquio, por favor. Requerimento aprovado por 11 votos. 774. Pedido de informações sobre os exames preventivos do câncer de mama, autoria do vereador Johnny Eiras. Em discussão. Em votação. Requerimento aprovado por 11 votos. 775 votos de congratulações à senhora Ana Beatriz Machado, premiada como melhor voz feminina no 8º concurso Estímulo para Jovens Cantores Líricos, autoria do vereador Johnny Eiras. Em discussão. Em votação. Obrigada. Requerimento aprovado por 11 votos. 777. Votos de congratulações às seleções brasileiras masculinas de cricket sub-13 e sub-17 pela vitória no Campeonato Sul-Americano da modalidade, autoria do vereador Marcos Tadeu. Qual foi esse sinal? Leitura? Em discussão? Com a palavra o vereador Marcos Tadeu. Presidente, secretário e novos colegas vereadores. Acho que é um trabalho bacana que foi feito na cidade, onde nós pudemos ouvir aqui o coordenador do cricket aqui em Poços, que foi convidado a vir aqui na Câmara para mostrar o que era o cricket para a gente, né? E o trabalho que ele estava desenvolvendo. E em pouco tempo ele já conseguiu, já foi para fora e já conseguiu um título. Então, para a gente é um motivo de orgulho muito grande. E eu abro a todos os vereadores aí para assinarem junto essa moção. Obrigado. Vereador Flávio Faria. Vereador Regina, eu só queria manifestar aqui o voto de congratulações. O meu 781 vai na mesma vertente do vereador Marcos Tadeu. Retiro aí, se puder anexar, o que a senhora achar que é melhor, fique à vontade. Anexamos. E eu só queria congratular, entendendo aí que o ano passado os meninos do cricket tiveram um papel importante, né, conseguiram aí o 2º e 3º lugar no Sul-Americano. Esse ano obtiveram aí um resultado muito positivo, que foi aí a primeira colocação tanto do Sub-13 como o Sub-17, e o MET tem feito com toda a sua equipe um trabalho muito bacana em toda a cidade, desde a área rural, em todos os bairros, em todas as regiões de Poços de Caldas, tem dado uma contribuição muito grande aí, através do esporte para a transformação social, e temos que reconhecer, sem dúvida alguma, que é um trabalho muito positivo para a comunidade Poços Caldense. Em votação. Vereador Paulo Eustáquio, por favor. Requerimentos aprovados por 11 votos. 778.
Pedido de informações sobre melhorias no condomínio Morada dos Passos, autoria do vereador Joaquim Alves e Paulo Tadeu. A leitura a pedido do vereador Jonei Eiras. No último mês de maio do ano corrente, em reunião realizada no condomínio Morada dos Passos, representantes dos moradores e o secretário de Projetos e Obras Públicas, senhor Aldo, reuniram-se com o objetivo de discutirem diversos assuntos relativos à realização de melhorias no referido condomínio, tais como a infraestrutura para a captação de água pluvial, melhor iluminação pública, implementação de meio-fio e asfaltamento. Na ocasião, ficou ainda estipulado que em agosto haveria nova reunião para a apresentação de projeto, o que até o presente momento não foi apresentado, já que esta reunião não ocorreu. Tendo em vista que os proprietários dos imóveis daquele condomínio solicitaram interferência dos vereadores signatários para obterem maiores informações, é o presente para indagar. Primeiro, o projeto relatado já foi elaborado? Caso afirmativo, por quais motivos ainda não foi apresentado à comunidade, bem como não se iniciou as melhorias necessárias existentes que serão rateados entre os condôminos? Especificar. Segundo, caso negativo, por que ainda não foi elaborado? Há previsão para a completa elaboração do referido projeto. Nestes termos, pede e aguardam deferimento os vereadores Joaquim Sebastião Alves e Paulo Tadeu. Em discussão. Com a palavra o vereador Pastor Valdir Sementili. Senhora presidente, secretário, vereadores, quero cumprimentar os vereadores signatários, porque nós, inclusive na primeira legislatura, fizemos tanta solicitação, né? Nós utilizamos ali aquele lugar, nós temos inclusive um PSF do Parque Pinheiro, que atende ali no próprio local do acampamento, medindo pressão das pessoas que moram naquela região, quer dizer, utilizam até o nosso acampamento lá para prestar esse serviço, e a gente solicitou muito. Então, é um transtorno muito grande quando a gente precisa fazer um trabalho ali, a gente poderia estar usando mais ali, inclusive oferecendo até muito mais condições ali do próprio acampamento para servir aquela comunidade. Então, quero cumprimentar e espero que a gente tenha uma resposta positiva e gostaria de saber essa resposta. Exatamente. Em votação. Requerimento aprovado por 9 votos. O requerimento 779 foi retirado pelo autor. 780. Pedido de informações sobre a transformação do pronto atendimento do Hospital Margarita Morales em UPA Porte 1, autoria do vereador Flávio Faria. Em discussão, com a palavra o vereador Flávio Faria. Presidente, só para esclarecimento, nós sabemos aí que havia uma intenção por parte do Executivo Municipal em transformar o Hospital Margarita Morales em UPA do Porte 1. Nós sabemos aí que, segundo os dados, inclusive disponíveis no site do Ministério da Cidade, desculpe, da Saúde, né? Você tem lá hoje a possibilidade de ser disponível até R$1,5 milhão para melhorias na parte de infraestrutura e também em torno de R$100 mil para a obra, para a manutenção do hospital, se transformado em UPA do Porte 1. Nós entendemos que tudo aquilo que é benefício, que traz vantagens para a comunidade, para a sociedade, nós temos que abraçar e temos que apoiar. Como foi anunciado aí que teria a possibilidade de estar, ou estava caminhando um projeto do Partido Executivo em relação à transformação para a UPA do Porte 1, nós estamos buscando informações como anda esses encaminhamentos junto ao Ministério da Saúde, desse importante projeto, sem dúvida alguma, creio eu, para a comunidade da região sul de Poços de Caldas. Muito obrigado. Em votação. Requerimento aprovado por 10 votos.
O requerimento 781 foi anexado ao 777. 782. Votos de congratulações aos times finalistas do Campeonato de Futebol categoria Masters. Autoria do vereador Antônio Carlos. Em discussão? Está em discussão? Em votação? Por favor, pastor. Ué, gente. Requerimento aprovado por 10 votos. 783. Pedido de informações sobre a quadra poliesportiva Carlos Roberto Reis Almeida, localizada na rua Major Francisco José Dias, loteamento Parque Pinheiros, autoria do vereador Joaquim Alves. Em discussão? Em votação? Requerimento aprovado por 10 votos. 784. Pedido de informações sobre a estação de tratamento de esgoto Córrego Dantas, autoria do vereador Flávio Faria. Em discussão. Com a palavra, o vereador Flávio Faria. Senhor presidente, eu só queria manifestar, nós sabemos a importância dessa obra para o município de Poços de Caldas, desde março de 2013. Uma parte, vereador Antônio Carlos. Não, eu só queria saber, Vossa Excelência, já fez vários requerimentos do mesmo teor. Não tem nenhuma, assim, uma luz no fim do túnel? Eu vou explicar aqui agora. São vários requerimentos. Então, eu queria só que Vossa Excelência, então, pudesse... Só para manifestar aqui, vereador Antônio Carlos, acho que a preocupação é muito pertinente. Na resposta que nós tivemos no mês de março de 2013, do Executivo Municipal, o Executivo informou que, no mês de janeiro, havia sido enviado para a Caixa Econômica Federal o orçamento finalizado para essa nova etapa, que seria a complementação de 100% da execução da obra da ET 1, lá do Córrego Dantas. Também nesse requerimento, o Executivo informou que essas obras, houve uma devolução do orçamento para o município, solicitando que o DEMAI fizesse algumas adequações. Nesse mesmo requerimento, o Executivo informou que no dia 16, até o dia 16 de março de 2013, estaria devolvendo esse projeto, esse orçamento final para a Caixa Econômica Federal, para que se pudesse concluir definitivamente este orçamento e, com isso, iniciar o processo licitatório que daria a possibilidade aí de efetivar 100% dessas obras. Como ainda passou, esse prazo já passou, e não houve ainda, de fato, uma efetivação dessa importante obra, entendendo que é um montante que, em torno de quase 54% dessa finalização, vai ser custeada pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto, e em torno de quase 45% pela Caixa Econômica Federal, através de empréstimo. Nós estamos solicitando ao Executivo como anda esse processo para chamar para o processo licitatório, porque é uma obra muito importante e que trará. Nós temos aí o Paulo Tadeu, que foi prefeito, que teve uma preocupação muito grande com a questão ambiental em nosso município, isso é fato, e nós sabemos que a retomada dessas obras, que por duas empresas, tivemos uma empresa chamada Parcan, que teve lá um primeiro contrato na ordem de R$4,5 milhões, depois a empresa Perfil na ordem de quase R$1.700.000, hoje seria um total, para efetivar essa obra, de quase R$12 milhões o total, para efetivar a construção de 100% dessa obra, e nós estamos perguntando então ao Executivo como que anda isso, para se chamar o processo licitatório, entendendo e reconhecendo a magnitude dessa obra para a questão ambiental em nosso município. Obrigado. Com a palavra o vereador Paulo Tadeu. Eu queria também fazer um pequeno comentário, que acho que é uma preocupação muito séria, né, e legítima, tendo em vista esse passivo, né, que Poços de Caldas tem com o meio ambiente, algo gravíssimo. Mas eu temo por essa obra.
porque o processo de licitação deve estar já na sua conclusão, em fase de conclusão, para lançamento do edital. Há poucos dias eu tive até a oportunidade de comentar aqui com o vereador Tiago que eu entendia a dificuldade de ter alguém disposto a participar dessa licitação, porque caberá a essa empresa que vai concluir cerca de 30% do investimento em obras civis, essa empresa que terá que fazer 30% das obras, terá que dar garantia de performance da obra toda. Ou seja, os 70% que já estão prontos, a nova empresa vai fazer 30% e terá que dar garantia de performance da obra como um todo. Inclusive, sendo o vereador Flávio pedindo uma parte. Uma parte, vereador Flávio. Vereador Paulo, obrigado pela parte, mas só uma preocupação, porque houve dois contratos, né, duas empresas que tiveram atuando lá, e por N motivos aí deixaram essa obra. Mas elas não teriam responsabilidade nesse encaminhamento, vereador Paulo Tadeu? Não, quem conclui. Então elas... Quem conclui. Então elas estariam fora, mas elas não têm responsabilidade pela obra que elas executaram? Se for identificado nesse momento e estiver ainda no prazo da performance, eles podem ser acionados. Mas digamos que não tenha nenhuma identificação de um defeito agora e que isso surja daqui 3 ou 4 anos, a responsabilidade é daquele que concluiu, porque estará no prazo de garantia de performance dessa empresa. Então é algo assim de difícil solução. Conversando aqui, me reportando novamente a conversa aqui com o vereador Tiago, mas muito provavelmente tenha que ser uma obra de contratação direta, com o demais se responsabilizando pela performance, senão não haverá conclusão. A chance dessa licitação resultar em nenhuma participação... Uma parte, vereador Tiago Cavelani. Muito gosto, vereador. O que acontece nesse contrato, a menos que ele tenha sido alterado, é que ele prevê, além da construção, da execução da obra, ele prevê também a operação da estação. Construir uma estação de tratamento de esgoto não é fácil, mas operar uma estação de tratamento de esgoto é 10 vezes mais difícil. Então, essa empresa que assumiria esse serviço não só teria que terminar, e agora ficou a parte, vamos dizer, mais dura da carne ali, porque o filé mignon, a parte mais macia, mais lucrativa da obra, as duas primeiras já fizeram, não só teriam que assumir esse final de obra, como também a operação dessa estação, que não vai ser nada fácil. É uma estação bastante grande, de extrema importância, que vão custar aí, num local onde você tem uma variação climática, uma variação de temperatura, uma amplitude térmica muito grande, isso num tratamento de esgoto afeta diretamente, então não vai ser nada fácil. Acredito também que no estágio onde se encontra, o DEMAI deveria assumir o término da execução dessa obra e a operação. Obrigado pela parte. Eu que agradeço a parte, mas só para ficar aqui o comentário e registrada essa preocupação com a dificuldade dessa licitação ter êxito. Em votação. Requerimento aprovado por 12 votos. 785. Pedido de informações sobre o recolhimento de resíduos sólidos e ações no aterro controlado. Autoria dos vereadores Luiz Carlos e Regina Cioff. Oi. A leitura, a pedido do vereador Marcos Tadeu e vereador Licão. Primeiro, tem sido notória a insatisfação da população com relação ao sistema de coleta de lixo realizado pela empresa Avina, que nem sempre cumpre os horários pré-estabelecidos, gerando transtorno aos moradores. Segundo, em resposta ao requerimento 159 de 2013, de autoria do vereador Paulo Tadeu,
A Secretaria de Serviços Públicos informou à Câmara Municipal os seguintes valores cobrados pela empresa Embralixo, empresa Bragantina de Varrição e Coleta de Lixo Limitada, referente aos serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares prestados no primeiro semestre de 2012, a saber: janeiro de 2012, R$ 194.875,20. Fevereiro de 2012, R$ 194.875,20. Março de 2012, R$ 194.875. O mês de abril, maio de 2012, o mesmo valor, R$ 194.875,20. No mês de junho de 2012, R$ 206.723,60. Pelo requerimento número 495 de 2015, a vereadora signatária solicitou informações sobre despesas ocorridas com a empresa Vina, referente aos serviços de coleta de lixo domiciliar nesse primeiro semestre de 2015. Em resposta ao referido requerimento, foram apresentadas as seguintes informações. Janeiro de 2015, R$ 531.732,84. Fevereiro de 2015, R$ 464.874,11. Março de 2015, R$ 461.680,16. Abril de 2015, R$ 482.645,47. Maio de 2015, R$ 452.522,39. Junho de 2015, R$ 485.041,67. Quarto, observe-se que houve, no espaço de 3 anos, um incremento de 100% acima da correção inflacionária pelo mesmo tipo de serviço executado. A Embralixo cobrava por caminhão viagem total de 10 veículos e a Vina cobra por caminhão tonelada total de 10 veículos. Quinto, observa-se ainda pela resposta ao requerimento 495 de 2015 que foi gasta no primeiro semestre deste ano por serviços realizados no aterro controlado a importância de R$ 1.209.331,80. Esse serviço, em 2002, era executado pelos funcionários da própria Secretaria Municipal de Serviços Públicos e por contratação de serviços de aluguel de equipamentos. Assim, em vista das observações acima, os vereadores signatários do presente pedido de informações requerem os seguintes esclarecimentos. A. Considerando que no atual sistema de cobrança é feita pela pesagem do material coletado e transportado, informar onde está sendo feita a pesagem dos caminhões e quem é o responsável pelo controle dessa pesagem. Encaminhar o comprovante de pesagem de todos os 10 caminhões devidamente identificados por placa, com horário de pesagem, quem anotou e conferiu a pesagem e a tonelagem constatada de cada um deles durante os meses de janeiro de 2015 a setembro de 2015. B. Quanto foi arrecadado com a taxa de coleta de lixo domiciliar cobrada no carnê de IPTU nos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015, previsão até dezembro? E quanto foi gasto nesses mesmos anos com a coleta domiciliar, Embralixo e Vina? C. Quanto foi gasto com a manutenção do aterro controlado nos anos 2012, 2013, 2014 e 2015, especificando o tipo de despesa em cada um desses anos? D. Com relação ao aterro sanitário, apresentar cópia da licença prévia e da licença de instalação, conforme previsto na cláusula 2ª do termo de compromisso de ajustamento de conduta, firmado entre o município de Poços de Caldas e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais em 25 de setembro de 2015. E informar se o município já tem a anuência do 3º Comando Aéreo Regional, visando a permanência do aterro na área atual e planejada, já que a distância mínima prevista pela legislação é de 20 km entre a área do aterro e o aeroporto local. F. Em caso de impossibilidade da permanência do aterro no local atual, quais as soluções e opções apresentadas para que haja novo local para instalação definitiva do aterro sanitário de Poços de Caldas? G.
houve algum estudo mais aprofundado no sentido da criação de um consórcio intermunicipal para a implantação de um aterro sanitário que atenda aos interesses de vários municípios limítrofes da Poços de Caldas? Caso positivo, encaminhar cópia desse estudo. Nesses termos, pedem e esperam deferimento a vereadora Regina Cioff e o vereador Luiz Carlos. Em discussão? Com a palavra, o vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, nosso colega vereador Luiz Carlos, parabéns pela iniciativa, pelo pedido de informações. Realmente o aterro merece nossa atenção. Eu recentemente estive lá, é um lugar que sempre estou indo lá com interesses muito mais técnicos do que políticos. E fico triste toda vez que retorno e percebo que a comunidade que está instalada lá dentro aumenta. Eles não estão mais só fazendo a coleta como antigamente, que já estava errado, né? Que ia, retirava o material reciclado e ia embora. Agora eles possuem verdadeiros acampamentos, onde entram com os carros. Não sei se os senhores tiveram a oportunidade de ir lá. Isso não pode ser que tenha me passado despercebido, mas me parece que isso não foi questionado. Não. E segundo relatos, eu preciso verificar isso, ainda estou investigando, dizem que tem pessoas, inclusive, morando lá dentro da terra, acampado. Pois não. Uma parte, vereador Antônio Carlos. Muito obrigado. Eu acho que podia mudar o texto ali, né? Aterro controlado, pelo que o senhor está falando, então, deveria chamar aterro descontrolado, né? Pelo jeito. Né? Muito obrigado. Vereador Antônio Carlos, obrigado pela parte. O que acontece ali, e que me parece eu não consigo aceitar isso, é que me parece que existe até um conhecimento e um tratado de paz ali entre os gestores do aterro e esses catadores que estão lá instalados. Então isso me preocupa, porque ali não é lugar de ter catador. O lugar de catador é fazendo a coleta seletiva na fonte, como é feita a coleta seletiva subsidiada pelo município aí, e as cooperativas, etc. Não lá naquele local. Então, senhor presidente, eu vou fazer até o convite para todos aqui, como eu não gosto de carregar a bandeira sozinho, que todos os vereadores dessa casa, ou todos não, aqueles que se interessarem, que nós marcássemos uma ida àquele local, ainda essa semana, hoje é terça-feira, dá tempo de nós irmos lá, pega o nosso motorista, a gente vai até lá, ou vamos com os nossos próprios carros, para verificar isso em loco. É muito triste o que está acontecendo lá e acho que isso já passou da hora de ser corrigido, do meu ponto de vista. Obrigado. Vereador Marcos Tadeu. Presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, eu quero parabenizar o vereador Lical pelo requerimento, muito bem elaborado, Lical, muito bem completo. A doutora Regina também. Muito bem completo esse requerimento, inclusive mostrando os gastos que eu não fazia ideia, colocando a comparação entre a antiga empresa que coletava o lixo e depois com a nova, que eu vi aqui uma conta rápida, 260% de aumento pelo mesmo serviço. Então ficava em torno de 180 mensal, e agora 400, beirando 500 mil reais. Então aumentou significativamente. Pois não, vereador? Uma parte, vereador Paulo Tadeu. Agora é só fazer essa conta direita, porque 260% é quase 800 mil. Faz um cálculo em cima do papel aí, porque a diferença é gritante. Foi para quase 500 mil reais. Não é 260%. De 180 foi para quase 500 mil reais. Foi o que foi explicado ali, foi o que foi mostrado. Ainda está com uma parte, vereador Paulo Tadeu? Espera só um minutinho. Eu estou com a parte, eu só queria então que fosse lido novamente, porque 180 mil não estava. A última informação que se tem é de 204 mil, sem considerar o fato que a empresa já havia pedido um realinhamento de preços, da ordem de 25%. Quer dizer, não há dúvida que os números que estão aí precisam ser apurados. A iniciativa dos dois vereadores merece todo o nosso respeito, porque nós estamos aqui para fazer essa fiscalização mesmo, mas a conta tem que ser uma conta correta, porque senão nós vamos induzir as pessoas a erro aqui. Se nós pegamos R$200, 260%, você multiplica por 3,6. Pode dar. Então, você multiplica por 3,6, nós estamos falando de 720 mil, não estamos falando de 480 mil. Nós estamos falando de 720 mil.
O próprio pedido de informação é preciso quando ele trabalha uma diferença da ordem de 100%. Tá certo? Agora, essa questão do aterro, com todo o respeito aqui ao vereador Antônio Carlos também, que eu gostaria de deixar registrado, é o seguinte: se for para pôr nome, historicamente, vamos pôr um nome, é lixão. Mas nunca esteve em situação diferente. Obrigado pela parte, vereador. Mas o que mostrava ali é que era na ordem de 180 mil, 190 mil, pulando para 480 mil, chegando até 500 e poucos mil reais, né? Só um mês que ficou em torno de 200 mil reais na antiga, é isso? Na antiga, mas era a média de 180, 190 mil. E depois junho, pulando para 480 mil, 500 e poucos mil. Parabéns pelo pedido de informação, que foi bem elucidativo para a gente. Obrigado. Vereador Lical, com a palavra. Senhora presidente, senhores vereadores, eu e a Regina fizemos pedido de informação, porque eu peguei um pedido do vereador Paulo Tadeu a respeito da Rápido de Campinas, vi os valores. Aí eu quis comparar para ver se teve lucro a prefeitura ou prejuízo de ter contratado essa outra empresa. A gente não via tantas reclamações igual está acontecendo agora. Não sou eu que quero prejudicar a empresa e nada, eu não tenho nada contra a empresa. É a população que está reclamando sobre a coleta de lixo. O que acontece? Aí eu fui ver um pedido de informação da vereadora Regina, que veio os valores que estão sendo cobrados, a Vina está recebendo. Então, eu quero comparar agora, se antes compensava muito mais sem pesar. Agora passou a pesar, colocaram a balança, estão pesando. E a prefeitura está pagando praticamente 100% a mais disso aí. Isso que é a minha preocupação. Isso que as pessoas querem saber qual é a posição que o Poder Legislativo vai tomar. Se for votado favorável, não é o vereador Lical, é a Câmara Municipal de Poços de Caldas que está preocupada. Nós não estamos aqui para prejudicar empresa alguma, não estamos aqui de maneira alguma. Nós temos que defender o Poder Legislativo, o qual nós fomos eleitos pela população para poder defender o povo de Poços de Caldas. Esse é o intuito nosso. Tá? Muito obrigado. Vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, eu creio que, modéstia à parte, primeiro vereador a se manifestar com relação a essa troca, na minha opinião, estúpida, mal explicada lá no passado. Nós questionamos aqui em várias oportunidades, inclusive o processo licitatório, que teve várias etapas, e aquilo foi uma novela que nós observamos aqui em várias oportunidades, foi esse vereador. Agora, está aqui, os números estão aqui, parabéns a Vossa Excelência, ao vereador Luiz Carlos, que eu só discordo num ponto do que disse Vossa Excelência agora: defender o Poder Legislativo. Nós estamos defendendo a população de Poços de Caldas. Eu acredito que isso aqui é estarrecedor. Respeito a opinião do nobre líder, vereador Paulo Tadeu. Se o vereador Sansão errou, eu também matemática não é o meu forte. Mas aqui está claro, os números não mentem. Houve um aumento considerável. Agora, se a empresa anterior pediu um realinhamento, o próprio nobre líder falou em 25%, é muito pouco, perto do que está constante aqui desse requerimento de Vossas Excelências. Então, a Vina realmente é um mal para Poços de Caldas. Com todo respeito, eu não tenho dúvida nenhuma em dizer que os valores saltaram nas alturas. Saltaram nas alturas. É preciso ver claramente o quanto que essa empresa já recebeu desde que aqui chegou. Certamente são valores. Agora, se a empresa anterior pediu 25, poderia discutir, não vamos dar 25, nós vamos dar 10, 15. Isso aí, na atual conjuntura, todos os municípios em crise, poderia ter conversado, dialogando. A empresa já estava aqui prestando ótimo serviço. A verdade é essa. Então, esses números aqui são verdadeiramente estarrecedores, assustadores na minha maneira de ver. Parabéns pelo requerimento. E é algo que a gente lamenta, né? Porque o município em situação financeira delicada e
fazendo crescer despesas que antes eram de um valor e hoje tem outro valor. Realmente é algo que preocupa e só isso eu queria dizer ao nobre vereador. Nós estamos aqui defendendo os interesses do contribuinte, da população que paga os impostos. Uma parte? Está pedindo uma parte? Uma parte, vereador Licão? Mas de mais a mais, eu acho que é só isso que... Não, eu acho o seguinte, eu disse defender o Poder Legislativo, qual nós fazemos parte, que nós fomos eleitos para defender o povo. Perfeito. E se nós estamos no Legislativo, é para defender o povo de Poços de Caldas. Então é isso, só isso, muito obrigado pelas... Então é isso aí, presidente. Parabéns, eu fico feliz e acho que essa troca de empresa ainda vai dar muito o que falar. Muito obrigado. Vereador Paulo Tadeu. Obrigada. Eu quero, preliminarmente, dizer que não tenho nenhuma objeção ao pedido de informação. Acho que ele traz elementos importantes que precisam ser explicitados e que precisam ser explicados. Agora, as questões de juízo de valor sobre os serviços, elas podem variar, como, por exemplo, falar que a Embralix prestava um excelente serviço. Eu moro em bairro e eu sei que o serviço não é excelente. Sei, inclusive, da irregularidade de horários também. E de dias que sequer passavam, sem dar nenhuma satisfação para a população. Eu moro em bairro, eu sofri também. A forma que levou a uma nova licitação foi, inclusive, uma pressão grande de parte da sociedade que não estava satisfeito com os serviços que eram prestados. Mas é questão de juízo de valor. Outros podem ter um juízo diferente. Por exemplo, no bairro dele o serviço fosse melhor. Isso é até possível, depende de equipe, depende dos fatores humanos. Agora, eu só me insurgi aqui contra o cálculo, não é porque eu também sou bom de matemática, não. Mas eu acho que preciso colocar as coisas na sua dimensão verdadeira. Porque depois que sai um discurso aqui, ó, aumentou 260%. Uai, não pode, tem que contestar. Não é 260%. É o dobro. Entendeu? Ainda que seja. Mas o dobro não é 260%. 260%, para mim, que também não sou bom de matemática, é quase o triplo. Não é o dobro. Então, as diferenças são gritantes e precisam ser colocadas na sua verdadeira dimensão, sob pena de estarmos aqui endossando informações que não procedem, informações improcedentes. Eu não posso endossar uma informação que não procede, seja por falta de conhecimento matemático, seja por falta de vontade política de entender o que está acontecendo. Presidente. Com a palavra, vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, eu acho que o debate, a discussão é bom para isso. Nós estamos aqui numa casa de debate e discussão. Eu tenho, modéstia à parte, diferentemente dos demais colegas aqui, uma caixa de ressonância, que é a minha atuação na imprensa. Não vou dizer que nunca recebi uma reclamação contra a empresa anterior, mas na quantidade que tem da atual, mas nem se compara, nobre líder. Mas nem se compara desde quando essa empresa aqui chegou. Caminhões velhos quebrando aí pelo meio da estrada. Há um ano atrás eu próprio vi. Caminhões em desacordo com o contrato. Pois não, ele está pedindo uma parte? Uma parte, vereador Marcos Tadeu? Também, a troca, quando o secretário comunicou a troca, a necessidade da troca da empresa, foi por conta a única reclamação que havia era do... espalhar o lixo. Eles faziam um monte, colocavam na esquina, a cachorrada vinha e furava. Era a única reclamação. O resto da regularidade, isso e que depois, com essa empresa atual, continua da mesma forma. Ela pegou e fez da mesma forma. Mesma prática. Então, os próprios funcionários da Prefeitura, da Secretaria de Serviços Públicos, se incomodam, porque eles querem prestar sempre o melhor serviço também. E alguns jogaram até a toalha com essa empresa atual. Então, agora os números estão aí, dobro, no mínimo, o dobro de valores que a Prefeitura gastava, num período que deveria estar ali, ó, fechando a torneira, cortando gastos. Muito obrigado. Vereador Paulo Tadeu? Também apenas por amor à verdade também. Nós precisamos saber que não foi uma troca de empresas. Há uma outra questão aí. A empresa que estava aí anteriormente, ela recebeu sucessivos e generosos aditamentos de contrato. Chega um ponto que não é possível mais editar contrato. Ela estava contratada, salvo engano, desde a gestão do então prefeito Geraldo Tadeu, com 2 caminhões, depois com 2 caminhões,
no tempo que ela se chamava Rápido Campinas. Durante a minha gestão, ela trabalhou com 3 caminhões e continuou com sucessivos aditamentos contratuais. Foi feita uma licitação e a Embralixo não participou da licitação. Ela tinha condições de se inscrever, de participar, inclusive com vantagem, porque ela conhecia a cidade, conhecia a topografia e poderia ter dado um preço muito melhor, e não o fez. Então, também é importante a gente recuperar esse processo. Repito que todas as perguntas que estão contidas nesse pedido de informação são pertinentes e essa casa merece ter essas respostas. Em votação. Requerimento aprovado por 12 votos. 787. Pedido de informações sobre o início do processo licitatório para operacionalização da Zona Azul. Autoria do vereador Tiago Avelange. A leitura a pedido do vereador Pastor Valdir Sementilli. Estando todo o processo de licitação elaborado, tem ocorrido grande demora para dar prosseguimento aos trâmites para a implementação do estacionamento rotativo pago denominado Zona Azul do município. A demora na implantação tem trazido prejuízos tanto financeiros por conta do comércio como para a organização do trânsito. À vista do exposto, é o presente para indagar, primeiro, quais são os motivos causadores da demora na licitação para a implantação da chamada Zona Azul? Segundo, existe uma data ou prazo definido para sua implantação? Qual seria esta data? Justificar. Justifica-se o presente requerimento diante da preocupação deste vereador em relação ao fato de que a demora na implantação do estacionamento rotativo pago na área central tem causado prejuízos ao comércio, além de transtornos no trânsito da cidade. Nesses termos, pede e espera deferimento o vereador Tiago Avelange. Em discussão, com a palavra o vereador Tiago Avelange. Presidente, nobres colegas, esse pedido de informações tem só a intenção de tentar, de alguma forma, agilizar esse processo dentro do Executivo. Essa casa tem que assumir, sim, uma parcela de culpa pela demora no andamento desse projeto, porém foi votado, aprovado, amplamente discutido, da melhor forma que nós entendemos aqui. E faz 2 meses já, não sei se essa casa se lembra, mas já faz 2 meses. Então é um prazo, eu acredito que suficiente, já que, segundo as informações extraoficiais que nós tínhamos, nas conversas inclusive com o procurador do município, é de que o processo já está todo pronto. Não, só falta vocês votarem que nós já vamos dar entrada nisso com urgência. Era pelo menos o que eu tinha conhecimento. E essa casa correu o que pôde ali, fizemos uma reunião, foi até extremamente proveitosa aqui, com explicações nos telões, e votamos. Todo mundo com a responsabilidade devida. E faz 2 meses isso já. E até agora não vi andamento nenhum nesse processo. Qual que é a minha preocupação? Nós estamos chegando aí no período de final de ano. Final de ano, os nossos comerciantes aqui do centro têm um movimento elevado. O fluxo de pessoas, de carros aqui nas ruas centrais do município é aumentado, graças a Deus. Os comerciantes nossos precisam disso. E eu temo que, caso isso não tenha ainda sido implantado até esse período, passo a acreditar que não vai ser mais possível, o nosso comércio seja prejudicado por ter uma época de fim de ano aí sem a Zona Azul. Só isso. Obrigado. Em votação. Requerimento aprovado por 11 votos. 788. Pedido de informações sobre as obras de reforma das calçadas da Avenida Marechal Deodoro. Autoria do vereador Marcos Tadeu. Em discussão. Com a palavra o vereador Marcos Tadeu. Senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores. Isso aí são pedidos simples que foram me questionados. Um é sobre, que eu ainda conversei com o empreiteiro, e ele me falou sobre a drenagem da água pluvial, porque a rua ela ia ficar com um ponto mais alto do que a calçada.
e teria que ser trocado a drenagem ali para o rio, porque ela não daria conta, ia inundar no período de chuva e ia inundar as lojas. E a outra questão é se toda essa reforma de toda a calçada se previu acessibilidade, se no projeto previu acessibilidade nessa calçada. É só isso, presidente. Obrigado. Com a palavra o vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, infelizmente o requerimento não foi lido, mas eu queria, de repente, sugerir um outro questionamento. Sábado pela manhã eu dei uma passadinha pela Marechal e um barulho ensurdecedor, não tem jeito de furar calçada, concreto, sem fazer barulho. E alguns comerciantes estavam reclamando do seguinte fato, de que estava furando tudo novamente, perfurando tudo novamente, porque não houve intervenção para telefonia, da Oi. Então o serviço voltando a fazer aquele barulho que já havia perturbado um pouco, trazido problemas para os comerciantes e balconistas ali. É desagradável trabalhar com um barulho daqueles. Então eu gostaria de saber qual a razão, que não se pensou, não se planejou, porque agora estão voltando no início da Marechal, estava ali no comecinho do lado esquerdo, e aquela máquina furadeira ali, eu sei que é o nome daquilo, mas já trabalhando nesse sentido, porque não houve intervenção para proporcionar a implantação da fiação da telefonia. Então é isso, esse é o questionamento, se for possível, se o autor concordar. Se o autor concordar, nós oficiamos. Mas é triste, os comerciantes falam assim, como é que pode? Está começando tudo outra vez para fazer um trabalho que já poderia ter sido feito no início das obras. Caso concorde o autor, nós oficiamos. Será oficiado o vereador Paulo Tadeu. Eu queria, com muito respeito, fazer uma analogia aqui. Muitas vezes, a gente, diante de um jardim, nós temos a alternativa de ver a flor ou ver o esterco. Há quem prefira olhar para o esterco. Eu prefiro ver a flor, porque aquela é uma obra importantíssima para o município de Poços de Caldas, resgata uma rua importantíssima, horrorosa do ponto de vista do paisagismo, da arquitetura, e nós temos uma iniciativa desta qualidade, uma iniciativa desta importância, em que isto fica num plano secundário diante de problemas que evidentemente acontecem em toda a obra. Quando foi para passar a fibra ótica lá na rua Marechal, foi na minha administração, tudo isso aconteceu. Na Marechal, obrigado, vereador Antônio Carlos, tudo isso aconteceu. Acontece. Tem muitas coisas que você só percebe durante o transcorrer da obra. E você não tem uma grande contribuição, você não tem uma grande solidariedade de empresas como a Oi, que a rigor não tem o menor interesse em poço, já visto o serviço que presta aqui de telefonia e de internet. Então, muitas vezes, você não consegue ter dessas empresas a agilidade necessária. Agora, eu fico com o jardim. Eu acho que a Marechal merece essa intervenção. São poucos meses de obra, muito poucos meses, para o tamanho, para a envergadura daquela intervenção, e que vai fazer com que aquela rua seja valorizada e, consequentemente, os comerciantes, os poucos moradores que ainda teimam em viver naquela rua, mas vai ser uma rua extremamente valorizada. Eu não acho que a gente possa deixar essa grande obra, essa grande conquista, esse grande objetivo, num plano secundário. Permite uma parte? Com muito gosto, vereador Rogério. Uma parte, vereador Rogério Carrilho. Obrigado pela parte. Vossa Excelência, quando trata dessa questão da Oi, isso é importante a gente ressaltar aqui, porque de repente, do jeito que as colocações são feitas, parece que a gente foi começando a fazer uma obra sem os devidos cuidados, sem as devidas conversas. A Oi foi contactada desde o início, só que não poderia ficar a obra lá parada, esperando a boa vontade da Oi de vir passar os seus cabos no momento que estava sendo feito as valetas, porque aí a reclamação ia aqui e falar assim, a obra está parada,
fizeram buraco, ninguém tampou, ninguém fez isso, ninguém fez aquilo outro. Quer dizer, aqui não tem jeito, entendeu? Não tem saída, né? Então, a saída da administração foi fazer a parte dela, porque a intervenção da Oi é muito menor do que foi feito, que já foi construído lá. Isso tem que ser ressaltado. Obrigado, vereador Rogério, mas é o que eu tinha a colocar. Mais tarde até eu vou ter oportunidade de tratar desse tema aí, já disse isso aqui com frequência, que há aqui uma espécie, às vezes, né, a gente se depara com uma espécie de vida ou azar. Não, nada dá certo nessa cidade, nós somos hoje uma das melhores cidades do Brasil para viver. De porte médio, a segunda melhor do Brasil para viver. Então as coisas em Poços de Caldas dão certo, não é só nessa administração, não. Deram certo nas outras também, com seus erros, com seus equívocos, mas é preciso respeitar a grandiosidade de uma obra dessa e não tratar a coisa dessa forma. Né? Tem o meu voto, não tem nenhum problema em votar, para dar uma oportunidade para que saiba tudo que está acontecendo lá, mas eu acho que tem que ter medida às vezes. Vereador Antônio Carlos. Senhora presidente, nobres colegas, nobre líder Paulo Tadeu, ninguém está... eu, pelo menos, não falei nada contra a obra, muito pelo contrário. Em outras oportunidades, fui um defensor, em outras administrações, que essa intervenção foi prometida e não concretizada, eu sempre fui favorável, que a Marechal, do ponto de vista comercial, ela é muito importante, o comércio ali é vigoroso, é muito diversificado, um comércio pujante ali na Marechal, e ela sempre foi claudicante. Em várias oportunidades aqui eu me manifestei com relação à intervenção desse tipo, inclusive pedindo câmeras de segurança na Marechal, na Pernambuco, para coibir certo tipo de situações que a gente vê muito, infelizmente, uso de drogas, prostituição e tudo mais, que incomodavam. Fui um defensor, em outra oportunidade, de fechar um estabelecimento ali, que depois acabou fechado e sendo reaberto, um hotel, na verdade ali era um ponto tenebroso, e os comerciantes ali reclamavam. Agora, o vereador Paulo Tadeu, nós temos que, o vereador está pedindo informação, eu complementei, porque estive lá no local, eu ouvi os comerciantes reclamando dessa intervenção, que, vamos ser francos, poderia ter sido feita logo no início, o próprio vereador Rogério Carrillo admitiu. Deveria ter pressionado mais a Oi, essa empresa, que na verdade também é campeã nacional de reclamações, polêmica em todos os sentidos, realmente, motivo de grandes matérias aí, mas eu faço aqui a minha manifestação favorável à obra da Marechal, acho importantíssima, mas eu acho que uma colocação, um pedido de informações não vai diminuir a importância dessa obra, nobre líder, de forma alguma. Agora, o que tem que ser falado, criticado e comentado, nós estamos aqui para isso. Quando tem que elogiar, nós elogiamos. Eu elogio, às vezes, publicamente, o bom desempenho do Distrito Industrial, do secretário Rodrigo Reis, sempre aí atento, procurando. Não tive a oportunidade de ir por problemas profissionais, mas nunca deixei de reconhecer, ao contrário do que se falava anteriormente, daquela secretária de péssima lembrança, que graças a Deus foi embora, nunca deveria ter vindo aqui, só contribuiu negativamente para a atual administração. Então é isso. Marechal, tomara que fique bonita. Nós estaremos ali para aplaudir e, junto com os comerciantes, ver um novo tempo nessa rua importante da nossa cidade. Em votação. Requerimento aprovado por 12 votos. 789. Pedido de informações complementares ao requerimento 747/2015, que trata dos caminhões que realizam serviço de coleta de lixo para o município, autoria do vereador Luiz Carlos Joneiras. A leitura a pedido do vereador Antônio Carlos. Ainda sobre os caminhões que fazem a coleta de lixo no município, sabe-se que é prudente transportar os coletores nas cabines do caminhão ou em um veículo que acompanhe a coleta. Diante do exposto, esses vereadores indagam: primeiro, quantos funcionários trabalham em cada caminhão de coleta de lixo? Segundo, quais providências podem ser tomadas em caráter de urgência pela empresa Vina?
equipamentos e construções limitada, e também pela administração, uma vez que a maioria dos coletores de lixo circulam na traseira dos caminhões pelas ruas da cidade, que além de perigoso, é proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro e que descumpre a legislação trabalhista. Terceiro, caso venha ocorrer algum tipo de acidente de trabalho com os coletores de lixo, a administração também tem responsabilidade sobre esta questão, já que o serviço é terceirizado. Justifica-se o presente requerimento a preocupação desses vereadores, pois a forma e condições com que essas pessoas trabalham não está correta, coloca em risco suas vidas, sua integridade física e segurança. Há notícias que em várias outras cidades e em outros estados o serviço de coleta foi até interditado devido a esta irregularidade. Cabe à administração exigir condições melhores de trabalho aos coletores para que futuros problemas não venham a ocorrer. Nestes termos, pede à espera de deferimento os vereadores Luiz Carlos e Joneieiros. Em discussão, com a palavra o vereador Lical. Senhor presidente, senhores vereadores, a nossa preocupação, que o Johnny vinha conversando, é a respeito quando os caminhões, é lógico que o funcionário tem que andar atrás, como é que ele vai pegar o lixo? Quando esses caminhões saem de dentro do perímetro e vai até no Botafora, até lá no lixão, colocar esse material. Então, a nossa preocupação é o seguinte, esses funcionários geralmente vão atrás do caminhão. Se algo acontece, o que vai acontecer? Se der um processo, vai cair em cima da prefeitura, porque a prefeitura é a contratante. Então, para garantia da prefeitura, a nossa preocupação é essa. Então, a gente gostaria de saber se existe a possibilidade desses lixeiros, que chegar num certo ponto, eles ficarem e o caminhão sozinho para lá, não com os funcionários todos atrás do caminhão. Isso aí que a gente quer ver, a possibilidade, e antes que aconteça alguma coisa, e a prefeitura que vai ser responsável, convivente com o fato. Só isso, muito obrigado. Vereador Jonei. Secretário, vereadores, a nossa preocupação é pertinente porque eu tenho presenciado várias vezes os caminhões na estrada sentido Saturnino de Brito, o caminhão com as pessoas fora da boleia, no cabine dupla que deveria ser transportado. Então, isso daí eles estão infringindo o Código Nacional de Trânsito, estão infringindo a lei trabalhista, que as pessoas têm que ter condições de trabalho, sim. Agora, é uma situação gravíssima o transporte isso aí. Então, gostaria de saber que se realmente procede para eles poderem fazer realmente de acordo com o que manda a lei, não fazer como está sendo feito. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Paulo Tadeu. Eu queria cumprimentar os dois vereadores pelo pedido de informação. Trazem um elemento importante nessa discussão, que é a responsabilidade solidária do município na eventualidade de um acidente, e, além disso, é a defesa da integridade física desses trabalhadores. Tenho a convicção que esse requerimento engrandece o nosso papel aqui nessa casa. Em votação. Requerimento aprovado por 11 votos. 790. Votos de congratulações aos novos conselheiros tutelares, autoria do vereador Valdir Sementili e Flávio Faria. Leitura. Em discussão, com a palavra o pastor Valdir Sementili. Senhora presidente, secretário, vereadores, esse é um voto de congratulações muito importante, né, pelo processo ali que teve as vencedoras, né, são 2 conselhos agora, mas mesmo cumprimentando, né, todos os novos conselheiros, eu tenho 2 preocupações que inclusive eu falei num programa de entrevista, que primeiro que as pessoas que vão ficar como suplentes são só 3, e agora são 10 conselheiros. Esses 3 são para cobrir férias, então vai ser um transtorno bem grande aí em relação ao processo aí. E a outra indignação, aí nem não é uma preocupação, mas é uma indignação. Eu já tentei até entrar uma vez com um processo aqui na Câmara e foi negado. Foi porque tem um concurso. As pessoas passam no concurso,
depois tem que passar por um processo de eleição. Eu acho isso, para mim, algo redundante e algo que não tinha necessidade. Eu acho que o processo, inclusive, seletivo, de ter prova, eu concordo, passar pelo psicotécnico para ver se as pessoas têm condições, normal isso. Agora, para que ter uma eleição se já teve um processo seletivo de um concurso? Então é isso que eu fico assim indignado, que realmente eu tentei entrar com um projeto na primeira legislatura, foi negado, mas que eu não vou deixar de pensar dessa forma. Existem alguns municípios, inclusive, que já faz só um processo. Tem um concurso, não tem eleição. Obrigado. Em votação. Requerimento aprovado por 10 votos. Expediente de terceiros. Ofício. Luiz Antônio de Freitas Júnior requer o uso da tribuna popular para expor sobre a situação socioambiental do município de Poços de Caldas, abordando a questão da limpeza em áreas de preservação permanente, parques da cidade, edificações que estão invadindo áreas de APPs, situações dos rios e mau cheiro na Zona Oeste. Em discussão. Está em discussão, vereador. Desculpe. Em discussão, só para esclarecer, o ambientalista integrante da ONG Irmãos da Terra, Luiz Antônio de Freitas Júnior, ele está solicitando o uso da tribuna, para relatar sobre a situação socioambiental do município de Poços de Caldas, abordando a questão da limpeza em APPs, áreas de preservação permanente e parques da cidade, edificações que estão invadindo áreas de APPs, situações dos rios, mau cheiro na Zona Oeste, decisões políticas que repercutem diretamente na vida das pessoas, deixando de atender as áreas imprescindíveis, como a questão da saúde. Quer dizer, é uma tribuna bastante longa, né? Eu acho que é um assunto bastante longo. Os vieses são muito grandes, mas coloco em discussão. Exato. Em votação. Só um minutinho. Apagou a... Vereador Celso. Sistema de votação. Ok. Votação. Em votação. Vereador Licão. Requerimento aprovado por 11 votos. Nada mais consta, presidente. Intervalo regimental de 15 minutos.